Olá, boa noite. Bom, meu texto preferido aqui em Êxodo é o capítulo 3. Sem dúvida é o capítulo 3. Por que é o meu texto preferido? É porque eu acabo me identificando com o capítulo 3 pelo fato do chamado de Moisés, porque o chamado é uma coisa muito específica, muito pessoal, muito íntima, e eu acredito que só uma pessoa que realmente foi chamada por Deus tem a compreensão e entende o valor do capítulo de número 3. A verdade é o seguinte: este capítulo 3 do livro do Êxodo é o momento em que Deus chega para Moisés e diz assim: está na hora, chegou o momento, você tem que ir. Mas nós sabemos que Moisés é chamado por Deus desde o ventre de sua mãe. Agora, a questão do tempo em que foi necessário ele esperar, isto aqui é uma coisa muito fantástica, porque Deus primeiro chama a pessoa, pode chamar um homem, pode chamar uma mulher, pode chamar uma criança, pode chamar um idoso, enfim, Deus é quem chama. Por exemplo, quando Deus chamou Abraão, ele tinha 75 anos de idade. Quando Deus chamou a Samuel, ele era apenas uma criança, um pré-adolescente. Então, Deus tem seus mistérios, suas maneiras de chamar. Nós observamos o texto que diz o seguinte: e apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, e este era um sacerdote em Midian. Ele levou o rebanho para trás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, e no meio da sarça, e olhou Moisés para a sarça, viu que ardia no fogo, mas a sarça não se consumia. Nesse momento, Moisés disse: virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça se não queima. E vendo o Senhor que se virava para lá para ver, bradou Deus e disse: Moisés, Moisés, e ele disse: eis-me aqui. Quando Moisés nasceu, ele nasceu debaixo de uma grande pressão e de uma grande tensão, pois os egípcios estavam não só oprimindo o povo de Deus. Vale a pena destacar aqui o seguinte, que quando Moisés nasce, ele já tem dois irmãos, Arão e Miriam. Esses dois, eles estavam crescidos e Moisés veio numa hora muito difícil, porque os egípcios estavam impedindo as mulheres hebreias de terem filhos meninos. Nesse momento, quando Moisés nasce, a mãe dele tenta escondê-lo para que os egípcios não viessem achá-lo e ordenar que as crianças fossem postas no Nilo. Naquela época, muitas crianças estavam sendo postas no rio Nilo. Então a ordem era para pegar as crianças e jogar lá. E é provável que muitos crocodilos devoravam as crianças e Moisés foi escondido por 3 meses. Depois de 3 meses, ficou impossível de continuar escondendo ele. Até que a sua mãe foi obrigada a fazer um cesto, colocar o menino, e muita gente criou teorias a respeito de como se deu a colocação de Moisés, como ele foi parar na casa de Faraó, como a filha de Faraó conseguiu localizá-lo, mas na verdade funciona da seguinte maneira: o texto bíblico, a interpretação verdadeira, sem falsificar a palavra, é a seguinte: a mãe de Moisés, chamava-se Joquebede, ela fez um cesto, colocou o menino Moisés dentro, entregou na mão de Deus e disse: está aqui, Senhor. Se tu tens um plano, salva. Se o Senhor não tem, não posso fazer mais nada. Fiquei com ele 3 meses, mas não consigo mais escondê-lo.
ela pegou o menino, levou o menino até as margens do rio Nilo, e quando pôs o menino ali, ela não teve coragem de ver o fim do menino. Então ela pediu a Miriam, sua filha, irmã de Moisés, que ficasse ali a posto, para que observasse qual seria o fim do menino. Se um crocodilo viesse, uma cobra gigante viesse e engolisse Moisés, Miriam iria levar o relatório a Joquebede dizendo: olha, o fim do menino foi tal, tal e tal. Então ela estava ali de prontidão. E Moisés, desesperado, chorava e chorava e chorava, e a filha de Faraó tinha tantos lugares para ir tomar banho. Ela foi se lavar com as suas servas, resolver a vida dela, justamente em um lugar aonde era fácil ouvir a voz de Moisés clamando. Quando chegou a caravana da filha de Faraó, rapidamente uma das servas ouviu um bebê chorando. E de repente, a filha de Faraó ordena a que sua serva vá. Quando ela vai e traz o cesto, Miriam está olhando. Quando põe um cesto diante da filha de Faraó, imediatamente ela diz: este menino pertence aos hebreus. Naquele momento, o coração da filha de Faraó se moveu, e eu não tenho dúvida que foi Deus. E aqui há uma coisa muito interessante. Quando Deus tem um plano na vida da gente, quando Deus nos chama para alguma coisa, quando Deus quer usar as nossas vidas, Ele cria situação favorável, Ele providencia o livramento e faz coisas grandiosas. Naquele momento, a filha de Faraó olhou para aquele menino e disse: vou adotá-lo. A partir de hoje, ele será meu filho. Assim voltou Miriam e passou o relatório a Joquebede, sua mãe. Imagine a alegria de Joquebede, mãe de Moisés, sabendo que Moisés foi salvo de ser devorado ou de morrer ali no sol quente, morrer de fome, sabendo que agora ele está dentro da casa de Faraó, nos braços da filha de Faraó. Imediatamente Joquebede, juntamente com sua filha Miriam, tiveram discernimento. Deus tem algo na vida deste rapaz. Ele cresceu, se fortaleceu, passaram-se 40 anos, ele aprendeu tudo o que tinha de ciência no Egito, e depois de todo esse tempo, ele foi visitar o seu povo. E ali houve um incidente, porque ele foi tentar defender um israelita, porque ele queria que o povo soubesse que ele estava na casa de Faraó, não era por acaso, mas que Deus havia enviado ele para que ele pudesse livrar o povo da escravidão. Porém, não foi como ele esperava. Infelizmente, o egípcio que ele agrediu morreu. O faraó ficou sabendo, ele fugiu para as terras de Midian, passou lá 40 anos, e agora Moisés tem 80 anos de idade, quando a sarça está pegando fogo. Quando a sarça é neste momento em que o Senhor chama ele e diz: Moisés, está na hora. Agora você deve ir. Agora você deve livrar o povo. Agora você deve fazer aquilo que você foi chamado para fazer, aquilo que você foi poupado para que você venha fazer. Mas Moisés agora tem 80 anos de idade e não está muito disposto. A sarça foi aquecida e agora está ardendo, mas não se consome. Mas mesmo assim, Moisés, vendo aquele sinal, não estava convencido. Mas o importante é que quando chega o tempo de Deus, Ele nos envia e Ele nos resgata, porque Ele sempre tem um propósito nas nossas vidas. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. Obrigado. Graças a Deus.